Olá, sejam todos muito bem-vindos. Prazer imenso estar com vocês mais uma vez. Eu sou Celina Sobral e convido você nesse instante a se recolher, mantendo os pensamentos elevados em Jesus, saudando a espiritualidade amiga que nos envolve, que cuida de cada um de nós, que nesse instante possamos ser fortalecidos em corpo e espírito, para fazermos as reflexões trazendo mensagens e ensinamentos úteis para a nossa caminhada diária. Que debaixo de toda a proteção do alto, possamos caminhar no caminho certo. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Pedimos licença para iniciarmos nossas reflexões. Graças a Deus, graças a Jesus. Lição de hoje, 159 de 180 do livro Palavras de Vida Eterna. Nosso querido Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Começa assim, chama-se Aprendamos no Entanto, esse item 159. E Paulo traz para a gente, medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. 1 Timóteo 4,15. Olha só, já está pedindo aqui para a gente fazer as coisas, né? Ter atitude, meditar, se ocupar no aproveitamento e manifestar a todos aquilo que a gente aprender de bom, aquilo que a gente vai refletir, aquilo que a gente sabe que é ensinamento de Jesus, que é baseado na lei de amor, do bem e do proveito a todos. E ele começa dizendo para a gente, Emmanuel, em muitas reencarnações passadas, adotamos igualmente a estranha maneira de muitos dos nossos irmãos vinculados hoje ao cristianismo, cujo comportamento religioso a vida reajustará. Qual aconteceu a nós outros? Dizendo que nós estamos aí repetindo de ano na escola da vida, né? Encarnações, encarnações e reencarnações, passando aí, e a gente continua vinculado ao cristianismo, mas com comportamento que precisa se reajustar no nosso dia a dia. Assim como tantos outros espíritos voltam a reencarnar, voltam à experiência terrena, e como muitos de nós, como nós, não conseguimos praticar o cristianismo que Cristo trouxe para a gente. Lógico que não é fácil, mas nós precisamos nos esforçarmos, nós precisamos fazer um pouco mais do que o dia a dia exige de nós. Sabe aquele negócio de ficarmos parados, esperando, depois a gente faz, depois eu melhoro, depois eu falo com aquela pessoa que eu preciso pedir perdão, depois eu tento reajustar alguma situação que eu estou em dívida faz tempo também com tal amigo, com tal parente, com tal pessoa. Não. Nós precisamos agilizar a nossa vida, a nossa existência. A gente não sabe até que momento vamos ficar aqui. Então, que a gente faça as pazes, que a gente estenda a mão, que a gente auxilie o mais necessitado, que a gente mande vibrações através de prece, de oração, àqueles que não lembram, que não sabem ou que não têm nem condição moral, psicológica de lembrar de Deus. Emmanuel continua: buscávamos o Evangelho em várias vidas passadas nossas, né? E pregávamos o evangelho, atendendo a sentido demagógico. Demagógico, demagogia, querendo mostrar uma coisa que não é bem daquele jeito, que não pode ser cumprida, entendeu? Então, para se fazer alguma coisa que parece ser, se fazia com um pouco de máscara, com um pouco de dar um jeitinho para dizer que estava pregando, né, o Evangelho de Jesus, que a gente estava sendo o que na verdade ainda não era e o que ainda não somos, né? Porque nós estamos estudando, mas o difícil é colocar em prática.
Nós estamos estudando, nós estamos tentando entender os ensinamentos do Evangelho, desse livro, Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, com Chico Xavier, mas será que a gente já está conseguindo fazer exatamente o que eles passam para a gente? Não é fácil, mas a gente tem que tentar. Ó, queríamos o Cristo para que o Cristo nos servisse, diz Emmanuel para a gente. E muitos de nós ainda estamos nessa situação. Ai, Senhor, me ajuda. Ai, Deus Pai, salva minha vida, meu filho, meu irmão, seja lá quem for. Mas a gente fica pedindo para que a espiritualidade, para que Deus e Jesus faça tudo por nós, sem nós muitas vezes fazermos a nossa parte de aumentar a fé, de confiar, de atuar, de auxiliar o outro, enquanto muitas vezes nós ou aquele nosso próximo também precisa desse auxílio. Esquecer um pouquinho da gente, servir ao outro e não ficar só pedindo através das nossas preces. A gente pode pedir? Até pode, mas tem que ter a nossa atitude. Tem que ter o fazer, o esforço da nossa parte, né? Cultivávamos a oração pretendendo subornar a justiça divina. É aquelas barganhas, sabe? Ah, Senhor, por favor, me ajuda. Eu prometo que daqui para frente nunca mais eu vou fazer tal coisa. Sabe aquele negócio realmente com trocas? Então, o Emmanuel está lembrando, olha, vamos parar de fazer isso, coisa que a gente já fez tanto tempo, que né, a população da Terra, ainda no planeta de provas e expiações, continua parado, continua assim afundando numa lama gulosa que só nos traz perda de tempo e falta de aproveitar o que vem no nosso caminho para a nossa evolução. Então, quando a gente suborna a justiça divina, não adianta. A justiça é infalível, a justiça divina. Ela é imutável, não é que nem a do homem. E as leis divinas são constantes. Não adianta a gente querer fugir ou querer disfarçar, não vai dar certo. Não adianta a gente ficar ali implorando através da oração sem ter atitude. Tanto que oração é orar com ação, ter realmente a forma de fazer que mostra a nossa vontade de querer, de melhorar, de ser bom, de auxiliar, de servir. Emmanuel continua. Compartíamos demonstrações e expressões de fé à caça de vantagens pessoais, no imediatismo das gratificações terrestres. É logo de novo aí a nossa ansiedade. Olha, a gente está demonstrando aqui, a gente está dizendo que tem fé, a gente está falando, né, para várias e várias multidões, compartilhando nessas demonstrações aqui. Esse compartilhamos e compartilhamos também. Essa demonstração de fé, como se falava muitas vezes em praças públicas, né? Esperando vantagens pessoais, dizendo: não, olha, se eu estou fazendo, eu vou receber. Só que a gente tem que fazer sem esperar receber, tem que fazer pelo amor, pela vontade de servir. E a gente cobra ainda esse imediatismo do retorno do que a gente está pedindo. A gente quer, ai, nossa, eu preciso de um carro novo, eu preciso de uma casa nova, eu preciso de uma viagem, e a gente fala, não, mas eu estou auxiliando, eu estou fazendo isso, aquilo, a espiritualidade vai me dar, Deus vai me dar. Então, essas gratificações terrestres de imediato é o que a gente ainda faz. A nossa ansiedade ainda é tamanha que nós não esperamos o tempo certo do que precisa acontecer. O nosso tempo é exigente, é materialista, mas o tempo de Deus é o momento certo para cada um de nós, que vai levando em consideração a nossa maturidade, o nosso merecimento espiritual, a nossa condição de lidar com aquilo que estamos pedindo. Porque muitas vezes nós pedimos coisas que nem sabemos lidar, que não vai ser bom para a gente, que vai nos levar à perdição. Então, Emmanuel está abrindo nossos olhos. Cuidado com essas demonstrações aí de dizer que está bonzinho, que está querendo, né? Que seja assim, 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 para ter retorno imediato daquilo que a gente está pedindo para a espiritualidade, para Deus. Não adianta que nós não vamos subornar as leis, nós não vamos fazer com que seja só do nosso jeito, do jeito que a gente quer. Ainda ser humano imperfeito, ainda que não tem noção da verdadeira justiça, do verdadeiro amor, do que é verdadeiramente se entregar
para Deus e confiar com aquela fé maior que tudo. A gente ainda precisa evoluir para fortalecer cada vez mais a nossa fé. E Emmanuel continua: a face disso, temos entrado múltiplas vezes no renascimento físico e atravessado os pórticos da reencarnação, carreando a consciência pesada de culpas, à maneira de aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana, incapaz de se abrir ao sol da bondade divina. Então, olha como a gente fica nesse círculo vicioso de vem para a Terra, né? Fala que nós vamos fazer tal coisa. Aí quando a gente vem aqui, lógico, porque a gente esqueceu, né? Para ter o nosso mérito, aí a gente não faz. Fica na ociosidade, fica no fazer depois. Aí a gente fica, vai e volta, e realmente o desgaste é só nosso, porque a gente não aguenta mais estar num planeta de provas e expiações ali, vendo violência toda hora, todo dia, sentindo, né, presenciando situações super desagradáveis para nós e para os outros, para as pessoas queridas. Aí a gente fica, principalmente quando a gente chega do outro lado, com essa consciência pesada. Se bem que é aqui mesmo, né? Quantos de nós ficamos presos a culpas de coisas que fizemos sem pensar? Devíamos ter feito diferente, já tínhamos condição de fazer diferente, mas a gente cai no erro de novo, né? Então ele diz que, Emmanuel falando assim, como se a gente tivesse num aposento recheado de lixo e sucata da experiência humana. Olha só, né, incapaz de sairmos dessa situação vendo que a bondade divina está em tudo, que é um sol a iluminar a nossa vida, o nosso dia a dia, a nossa condição existencial atual. Nós precisamos abrir os olhos para tudo que a gente recebe de Deus. Nós temos bênçãos, nós temos misericórdia a cada segundo da nossa existência e a gente se prende sempre no negativo, naquilo que nos magoou, que nos machucou, aquilo que a gente faz do nosso jeito para fazer errado, né? E por aí vai. O apóstolo Paulo, no entanto, escrevendo a Timóteo, ele que foi o campeão impertérrito da fé viva, traça a diretriz que nos é necessária à frente das lições do Senhor. Então, Paulo realmente, ele era um campeão, impertérrito, quer dizer, destemido. E realmente, né, Paulo de Tarso enfrentava as situações, depois que ele se tornou Paulo, se bem que como Saulo também ele era forte, né? No mal, porque ele achava que era Moisés, que era o certo, mas depois que ele mudou para ser seguidor, defensor de Jesus, não tinha para ninguém. Então, esse impertérrito da fé viva era esse destemido, esse poderoso mesmo, que traçava as diretrizes necessárias à frente das lições que Jesus deixou para a gente. E Emmanuel está lembrando a gente, olha, então a gente pode fazer também. Não é porque a gente ainda está frágil, ainda está buscando vários tipos de conhecimento, ainda está se fortalecendo na nossa fé, no nosso conhecimento da espiritualidade, das buscas do Evangelho de Jesus, que tem ali a universidade para o nosso espírito, que a gente não pode ser um pouquinho mais forte e ter mais coragem, como Paulo, de enfrentar as coisas baseados no amor, baseados no que a gente já sabe do nosso conhecimento dentro do cristianismo e da espiritualidade. Nós sabemos que o que dermos para a vida, para o outro, para o universo, é o que nós vamos receber. Então, por que a gente continua sendo grosso, impaciente, jogando, né, na cara de muitos aquilo que a gente devia ter caridade para falar e para fazer, porque de repente o outro não tem ainda a compreensão ou entendimento que a gente já tenha? Então, Emmanuel está lembrando a gente, olha, lembra lá que Paulo foi firme nas lições do Senhor e venceu tudo, né? Independente de tudo que ele passou, independente da forma do desenlace dele da matéria, que a gente sabe que foi grave, né? Decapitado, o espírito dele é de luz, trazendo ensinamento para a gente até hoje. Né? E nós vamos ser, queiramos ou não, espíritos perfeitos, espíritos que vamos ser missionários, ensinar e vivenciar
o que Jesus deixou para a gente. Então, já que a gente sabe que tem que melhorar, vamos fazer um esforço maior conosco mesmos. E esse é o intuito de estarmos aqui estudando, né, o livro de Emmanuel, esses ensinamentos todos, para que a gente possa ir mais rápido para o nosso discernimento e para a nossa evolução. Emmanuel continua: após valiosa série de considerações sobre os princípios evangélicos, nas quais persuade o companheiro a ler, instruir, exortar e exemplificar em boas obras, pede não apenas para que o amigo e aprendiz medite nas doutrinas que aceita, mas recomenda-lhe aplicar-se a elas, a fim de que o aproveitamento pessoal dele seja manifesto a todos, mostrando que os ensinamentos do Evangelho, dizendo para a gente, olha, não é só estudar, vamos aprender, vamos digerir, mas vamos colocar em prática, senão não vai adiantar nada. Para que a gente medite nesses ensinamentos, nessa doutrina e aceitar realmente de coração, aplicando na nossa vida, auxiliando o outro, perdoando, sendo caridoso, entendendo, tendo empatia. Não adianta, a gente tem que praticar, tem que trabalhar, porque parado a gente não adianta, não evolui. E se a gente ficar só estudando sem prática, a vida vai nos cobrar de outra forma, porque nós vamos ser obrigados a sair do lugar, não tem jeito. Ó, a assertiva de Paulo não deixa dúvidas. A assertiva, a confirmação de Paulo realmente mostra para gente que é o amor que vence, que é o bem que tem que atuar em todos os corações, em todas as vidas, em todas as existências. E aí termina Emmanuel nessa lição 159. Quanto nos seja possível, estudemos as lições do Senhor e reflitamos em torno delas. Aprendamos, no entanto, a praticá-las, traduzindo-as em ação no cotidiano, para que a nossa palavra não se faça vazia e a nossa fé não seja vã. Grande Emmanuel, né? Então, que a gente continue nos estudos, que a gente continue nas pesquisas para nossa melhoria, mas que a gente possa refletir esses estudos, esses evangelhos no lar, as palestras, os estudos online, não importa, mas que a gente possa aprender e praticar, que é isso que Jesus está esperando de nós, que a gente tenha ação para o nosso bem, para a nossa melhora, no nosso dia a dia, a cada segundo da nossa existência, para que a gente não fique só falando e que realmente a nossa palavra seja vazia, porque não tem a atitude, e que a nossa fé seja cada vez mais fortalecida, diz Emmanuel aqui para a gente, para que ela não seja vã, para que ela não seja realmente perdida. Grande lição Emmanuel trouxe para a gente, não é? Nesse item. Aprendamos, no entanto, aprendamos mesmo. Porque aprender, quando a gente começa a colocar em prática, é porque a gente já tem o resultado daquele aprendizado. Agora, quando a gente está só estudando e lembra, e esquece, não aprendemos. Bom, gente, vamos mais uma vez mantendo os nossos pensamentos elevados, vibrando por todos que estão ligados a nós. Familiares, parentes, amigos, os desconhecidos, aqueles não tão amigos. Vamos vibrar pelos que sofrem dores do corpo e da alma. Vamos vibrar por todos aqueles que se encontram em hospitais, em leitos de dores, nas ruas, nos asilos, nas penitenciárias, nas casas de abrigo de dependentes químicos, de mulheres que muitas vezes se encontram sem direção, perdidas na vida, pelos órfãos, pelos lares em desajuste. Que Jesus, amigo fiel, ampare, higienize, cure todos nós. E agradecemos por tudo que recebemos, por tudo que temos, pelo que somos até hoje. Gratidão, Deus, Maria Santíssima, Jesus amigo,
Gratidão à espiritualidade maior. Gratidão a essa casa que nos dá a oportunidade de trabalho e de refletir sobre a nossa melhoria. Pedimos forças a Deus para realmente colocarmos em prática os ensinamentos que são trazidos até nós de alguma forma. Pedimos que perdoe os nossos erros, as nossas imperfeições e que possamos seguir em paz e com a fé fortalecida. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. Gratidão a todos, um forte abraço, fiquem com Deus. Até o próximo encontro.